Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer continuidade desse estudo sobre avivamento, que da outra vez a gente postou no YouTube a primeira e a segunda parte. Agora vamos com a terceira parte para a gente aprender sobre avivamento, tá? Aí vocês vão acompanhando aí, tanto no Telegram, YouTube, Facebook e Instagram, ok? Vamos dar continuidade, saudações a todos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês grandemente, tá? Vamos começando o seguinte, aqui, né? O que é que a Bíblia vai falar sobre avivamento, ok? Avivamento é o seguinte: voltando ao lugar da Bíblia no avivamento, é importante salientar que ela foi e sempre será a espada do Espírito em todo o avivamento bíblico. Não existe verdadeira espiritualidade sem a Bíblia, palavra. Observando os avivamentos ocorridos na Bíblia e na história da igreja, notamos que os objetivos do Espírito eram sempre persuadidos com e para a Bíblia. Avivamento onde a Bíblia não está presente não passa de um mero pentecostalismo convencional. Daí a gente entende, né, que um reavivamento, diz o Dr. Heber de Campos, que é produto da obra do Espírito Santo na igreja, certamente tem sua ênfase naquilo que tem sido esquecido por muito tempo: a palavra de Deus. A autoridade da palavra de Deus passa a ser algo extremamente forte no momento genuíno de reavivamento. A Bíblia passa novamente a ser honrada como a única palavra inspirada de Deus, ok? A única palavra inspirada de Deus. E vamos para mais. O padrão bíblico de avivamento está na Bíblia. Os primórdios do avivamento bíblico aparecem em Gênesis, segundo Coleman, o que significa o que se pode chamar de o grande despertamento geral. Ocorreu nos dias de Sete, pouco depois do nascimento de seu filho Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Daí a gente vê a significativa, o grande significado do que passa a ser avivamento, que é a invocação do nome do Senhor em certa geração, né? Em certa era, em certo século e assim por diante. Isso ocorrido, né, depois do nascimento de seu filho Enos, no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 26. Tá? O nome Enos quer dizer fraco ou doente, o que é deveras significativo, considerando o assassinato de Abel e o aparecimento cada vez mais forte de doenças na raça humana. O nome Enos era bastante adequado. É provável que fosse um reflexo da consciência da depravação humana e da necessidade da graça divina. A parte desta indicação, não existe nenhum outro relato de avivamento no princípio da história da raça humana. O relato subsequente do dilúvio ilustra de modo dramático o que aconteceu com um povo que não se arrepende de seus pecados. Vocês lembram que
avivamento significa, ou seja, o verdadeiro avivamento, ele traz arrependimento. E olha só o que é que o certo escritor está dizendo, né? Que naquela época o povo tinha dificuldade de se arrepender dos seus pecados. Depois temos os patriarcas, que por vários séculos lideraram o povo de Deus. Sempre que a vitalidade espiritual do povo se desvanecia, eles agiam como a força que promovia nosso vigor, novo vigor, aliás. O breve avivamento na casa de Jacó é um bom exemplo disso. Mais tarde, sob a liderança de Moisés, há períodos empolgantes de refrigério, especialmente nos acontecimentos ligados à primeira Páscoa e assim por diante, na outorga da lei do Senhor no Sinai e no levantamento da serpente de bronze no Monte Hor. Ok? Vários avivamentos que Deus trouxe ao seu povo. No tempo de Josué, um despertamento espiritual. Vocês lembram que avivamento também é arrependimento e despertamento, certo? Predominou em suas campanhas, como na travessia do Rio Jordão e na conquista de Ai. Mas quando terminaram as guerras e o povo se assentou para desfrutar despojo da vitória, uma apatia espiritual se apoderou da nação. Sabendo que seu povo estava dividido, Josué reuniu as tribos de Israel em Siquém e exigiu que cada uma escolhesse de uma vez por todas a quem servir, né? A quem vocês vão servir? Quem é que vocês estão servindo? Aí dá para notar algo muito perigoso, porque até hoje tem muita gente que não sabe a quem está servindo. Não é verdade? E vamos de mais aqui. Um verdadeiro avivamento segue-se a esse desafio, prosseguindo durante todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois de Josué e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel, né? O período de 300 anos de liderança dos juízes mostra os israelitas de quando em quando traindo o Senhor e servindo a outros deuses. O juízo de Deus é inevitável. Então, após longos anos de opressão, o povo se arrepende. Veja bem, aonde tem arrependimento, a opressão veio, o povo se arrepende, clama ao Senhor, certo? O povo se arrepende e clama ao Senhor. Em cada ocasião, Deus responde às orações, porque avivamento também tem resposta de oração, enviando-lhes um libertador que liberta o povo na vitória contra os inimigos. Como a gente já falou e explicou, aonde tem avivamento é algo poderoso, maravilhoso, grandioso, porque através do avivamento Deus traz em toda a história matanças de inimigos, né? Seja lá quem for, né? Porque está na Bíblia, está na palavra. Então, em questão disso, muita gente morre também, tá? Olha só o que foi que Deus fez, né? Para libertar o seu povo. Um dos maiores movimentos avivalistas aparece no final desse período sob a direção de Samuel.
onde também muitos inimigos morreram, né? De Moisés também, que muitos morreram ali, os carros de Faraó, né? Aquele exército. Tempos de renovação ocorreram periodicamente no período dos reis. A marcha de Davi, entrando com a arca em Jerusalém, olha aí que coisa maravilhosa. Possui muitos ingredientes de um avivamento. A dedicação do templo, olha, irmão, avivamento. Tem dedicação? Tem. No início do reinado de Salomão é outro grande exemplo, né? O avivamento também chega a Judá nos dias de Asa. E Josafá, outro rei de Judá, lidera uma reforma. Olha só, não é fácil fazer reforma, tá? Com aquilo que o povo está acostumado. Fazer reforma significa mexer em muitas coisas, né? Restauração, reforma, bem como o sacerdote Joiada. Outro poderoso despertamento é vivenciado na terra sob a liderança do rei Ezequias. Por fim, a descoberta do livro da lei durante o reinado de Josias. Esse também foi muito forte. Dá início a um dos maiores avivamentos registrados na Bíblia. Ainda sob a liderança de Zorobabel e Jesua, outra vez começa a reacender um novo avivamento. Quem lembra da profecia? Esdras, tendo as intimidações dos inimigos induzido, os judeus interromperam a construção do templo. Os profetas Ageu e Zacarias entraram em cena para instigar o povo a prosseguir. Não parem, continuem, não desçam, façam a obra. 75 anos depois, a chegada de outra expedição liderada por Esdras. Novas reformas são iniciadas em Jerusalém, dando-se mais atenção à lei. A lei não é coisa ruim. Serviu de orientação, serviu de aprendizado, de escola. O avivamento alcança o auge poucos anos depois, quando Neemias se apresenta para completar a construção dos muros de Jerusalém e estabelecer um governo teocrático, onde Deus é o centro de todas as coisas. Olha só, uma oração por avivamento e a promessa de sua ocorrência encontramos também em Joel. Quem lembra? E derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aí ele diz: os vossos mancebos profetizarão, os jovens terão visões e os anciãos terão sonhos, né? E assim por diante. Abacuque, ele diz: traz sobre nós o avivamento, mas lembra-te também de nós. E Malaquias, no apogeu de um grande avivamento, Jesus aparece e é batizado por João Batista. Escolhe e treina seus discípulos, ascende aos céus, deixando-os na expectativa de receberem a promessa do Espírito. Ok? Vocês vão acompanhar essa história de Jesus, a sua ascendência aos céus.
no livro de Lucas, capítulo 24, 49 ao 53, e Atos, capítulo 1, do 1 ao 26. O poderoso derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E daí é onde muitos, do movimento do pentecostalismo, tá? Com todo respeito, eles acreditam, ou melhor, não sabe o que é que significa o dia de Pentecostes. Pergunte, e eles não sabem responder, pelo menos a maioria. E a liderança também não querem ensinar. Onde está escrito sobre o Pentecostes na Bíblia, que era uma festa do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés. Daí o derramamento do Espírito Santo cai justamente nesse dia. Olha que coisa maravilhosa, no dia de uma festa. Aí eles inauguram o avivamento que Jesus havia predito. Atos capítulo 2, do 1 ao 47. Marca-se assim o início de uma nova era na história da redenção. Por 3 anos Jesus trabalhara na preparação desse dia. O dia em que a igreja, discipulada por intermédio de seu exemplo, redimida por seu sangue, garantida por sua ressurreição, sairia em seu nome a proclamar o Evangelho até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O livro de Atos, ele registra a dimensão desse avivamento, O avivamento em Jerusalém, em Samaria, em Antioquia da Síria e em Éfeso. E de lá para cá são muitos os relatos da obra vivificadora do Espírito Santo na história da igreja, como por exemplo na Alemanha, com a reforma protestante do século XVI, na Inglaterra no século XVIII, entre os negros zulus da África do Sul na década de 60 e na Coreia do Sul nestes últimos tempos, dentre outros. Que Deus derrame do seu Espírito sobre nós, para que possamos, como a igreja e o povo brasileiro, experimentar mais uma vez daquele fogo abrasador que nos purifica e nos santifica para uma vida cristã de obediência à sua palavra. Ok? Eu quero já agradecer, ok? Vamos apenas citar aqui algumas coisas. O que significa os termos avivamento, reavivamento, renovação, despertamento, vivificação, reviver e tornar a viver são usados no mesmo sentido. O significado literal da expressão hebraica vivifica-nos, no Salmo 85, versículo 6, é a causa-nos viver, onde se reconhece que a vitalidade espiritual depende inteiramente de Deus. O Novo Comentário da Bíblia, Edições Vida Nova, dá a este salmo sugestivo título: Uma oração pedindo reavivamento, E assim por diante. Para um ponto de vista diferente, veja a obra do Dr. Paul e Pearson, sou péssimo no inglês, é esse nome mesmo. A História dos Avivamentos, material apostilado
pela Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina. Ok? E aqui eu quero já agradecer a todos vocês que tiveram a calma de estudar junto conosco, tá? Quero agradecer de todo o meu coração e passar para vocês esse conhecimento, e que em breve traremos muitos outros temas abordando coisas muito grandiosas. Curtam, compartilhem, fiquem todos na graça e aprendam, estudem, vão buscar graça e conhecimento de Deus. A paz do Senhor, Shalom, Shalom. Que Deus vos abençoe.